E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer aqui, uma segunda parte desse assunto do último vídeo, né? Eu vi um comentário protestante aqui no canal, chegou para mim, nesse sentido, né? Que a pessoa dizer que a Igreja Católica não ensina o Evangelho, né? A Igreja Católica não ensina o Evangelho. Então, nesse vídeo, quero fazer aqui, uma segunda parte, né, dessa resposta. É uma pessoa, né, que não enxerga quase nada sobre a religião, né, sobre a fé cristã. Podemos dizer assim, com todo respeito, né? Dizer que a Igreja Católica não ensina o Evangelho é muito vazio mesmo, né? Assim, não tem, a pessoa não tem noção, né? A gente só pode dizer assim, perdoa, Senhor, porque a pessoa não sabe o que faz. Porque a gente só conhece o Evangelho justamente pela igreja, pelo ensinamento da igreja que Cristo fundou, e não por outra fonte, né? A única instituição é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é humana e divina. Então a gente conhece o Evangelho por causa da Igreja Católica. Aí outros dizem no comentário, mas o Evangelho é de Cristo, o Evangelho é ensinado pelo Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, é o que a gente crê, que o Evangelho é de nosso Senhor Jesus Cristo, veio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, é isso mesmo. Porém, tem uma coisa. Quem é que nos garante que Jesus Cristo existiu mesmo? Quem é que nos garante que Jesus Cristo falou aquilo que está no Evangelho? Quem é que nos garante que Jesus Cristo viveu aquilo que está no Evangelho? Quem é que nos garante? Qual é a instituição que nos garante? Que nos ensina que o que está no Evangelho é o que Jesus Cristo viveu e o que ele ensinou. Quem é que nos garante isso? Quem é que nos ensina isso com toda certeza? Quem é que nos garante? A Igreja Católica Apostólica Romana. É ela que nos ensina que o que está no Evangelho é a vida de Jesus Cristo, né? Foi o que ele viveu, foi o que ele ensinou, foi o que ele enviou ao mundo. Então, negar essa autoridade da igreja é perder a razão. Quem testemunha para mim e para você e para o mundo que aquilo é autêntico é a instituição católica, né, apostólica romana. É ela quem testemunha para o mundo. Por que é que hoje a gente vê a zombaria do ateísmo, né, desses agnósticos, desses professores zombando dos evangelhos, relativizando o evangelho? Como disse, né, um santo padre, né, que o protestantismo ele abriu a porta para o relativismo no mundo, né? Por isso que a gente vê essa infinidade de pessoas mestres, né, ao ensinar o evangelho, negando a existência de Cristo, negando, né, a verdade do evangelho. E a igreja lutou e luta, né, para defender esse evangelho como autêntico. É ela quem disse que o evangelho é autêntico. Você acha que foi essa denominação que você frequenta que quem canonizou a Bíblia? Você acha que foi ela quem fez a Bíblia, o Evangelho que temos hoje? Foi essa denominação que você frequenta quem disse, olha, o que está no Evangelho foi realmente o que Jesus Cristo fez e viveu? E falou para a gente e ensinou para o mundo? Então, como dizer que a igreja não ensina? A Igreja Católica é a única que ensina no mundo que o Evangelho é autêntica. É a única instituição que se dispôs, né, nos primeiros séculos a canonizar, né, o que temos hoje nas Sagradas Escrituras, né, no Evangelho. Então o camarada dizer, não, a Igreja Católica não ensina o Evangelho. De onde você tirou a ideia, né, do Evangelho? De onde veio? Veio de Cristo, sim, veio de Cristo. E a verdade disso, né, quem é que nos garante? A Igreja Católica Apostólica Romana. Já repeti isso várias vezes, né? É a igreja que nos garante que o que está no Evangelho, que o que está no Novo Testamento foi Cristo, né? Foi os apóstolos, foi, né, os evangelistas que escreveram os evangelhos, os 4 evangelhos que tem nas Sagradas Escrituras. O mundo lá fora, as outras, né, instituições, os agnósticos, lutam para desmentir isso aí, para dizer que é mentira. E a Igreja Católica afirma, isso aqui foi Jesus Cristo que fez.
foi Jesus Cristo que viveu. Isso aqui foi os apóstolos que escreveram. Esse livro foi o evangelista que escreveu. Então, é a autoridade da Igreja Católica. Então, esse papo furado do camarada fundar a própria igreja, isso é tão errado no mundo, meus irmãos, isso é tão errado no mundo. O cara fundar a própria igreja, cobrar ofertas e dízimo do outro irmão. Isso, já disse aqui algumas vezes, né? E eu vejo isso como uma tremenda covardia, como uma escravidão. O ser humano escravizar outro. Fundar uma própria igreja e escravizar ali um pouquinho de um grupinho de pessoas adepto às suas mentiras. Escravizar aquelas pessoas para todo mês chegar lá com envelope pagando o dízimo para aquela pessoa. Sendo que a pessoa não tem esse direito de fundar a própria igreja. Porque Jesus Cristo fundou e ensinou isso ao mundo. Então, não é como dizer que a Igreja Católica não ensina, se tudo que temos sobre Jesus Cristo foi a Igreja Católica quem nos ensinou. E, além disso, meus irmãos, não há um católico no mundo, por mais iletrado que seja, por mais rude que seja, não há um católico no mundo, mesmo aquele católico de IBGE, como se diz, né? Mesmo aquele que está lá, não está entendendo completamente o que está acontecendo, mas existe um relampejo de luz que convida aquela criatura para uma procissão, né? Convida aquela pessoa para a igreja. Ah, mas ele é católico de IBGE. Concordo com você que há muitos católicos de IBGE, né? Porém, mesmo esses católicos, a eles está sendo oferecido, né, o evangelho. A ele está sendo oferecido o evangelho. E como eu vinha dizendo, por mais iletrados e rude que sejam esses católicos, pode perguntar a ele se ele sabe citar uma frase do evangelho ou não. Ele sabe citar uma frase do evangelho, mesmo sem saber ler. Ele sabe citar muito bem uma frase do evangelho, sabe reconhecer uma frase do evangelho. Se alguém citar uma frase de Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo, onde tiver um católico, ele vai saber que aquilo foi Jesus Cristo que falou. Ele vai compreender que aquilo foi Cristo que falou. E tem certeza que foi Cristo. Por quê? Porque por causa do testemunho da igreja. E temos certeza por quê? Por causa disso, por causa do testemunho da igreja. Além disso, meus irmãos, em toda casa, ou quase em toda casa, infelizmente, por causa do relativismo hoje lançado no mundo, mas em quase em toda casa, as pessoas têm uma Bíblia ali, né, na estante, ali na entrada da casa, em algum lugar da casa, a pessoa tem uma Bíblia ali, né? O católico tem uma Bíblia ali. E se ele não lê o Evangelho, se ele não lê as cartas dos apóstolos, aí o problema, né, é dele, mas está ali o ensinamento da igreja. Está ali a igreja dizendo, olha, isso aqui foi Paulo que escreveu, isso aqui foi João que escreveu, isso aqui foi os evangelistas que escreveram, isso aqui foi o que Jesus Cristo falou. Aquilo ali é ensinamento da igreja, como eu já disse no início do vídeo. Quem atesta, quem diz, olha, isso aqui é verdade, é a igreja. Não é a sua denominação protestante que diz. Ela pegou a Bíblia já com um zip e tudo, né? Na época em que a Bíblia, né, já havia, na época, né, em que escrever já estava muito mais facilitado do que na época dos monges, dos copistas, né, que copiava versículo por versículo, né, manualmente, né, com aquela pena, né, de ave, com tinta, no material, né, frágil. Então o protestantismo nasceu já na época da facilidade de escrever, né, da imprensa. Então, aí ele acha que foi tudo fácil, que caiu tudo do céu, né, bonitinho, para criticar a igreja, dizer que a igreja não ensina o evangelho. Porque ele acha que ensinar o evangelho, meus irmãos, eu tenho prestado atenção aqui em alguns comentários, para alguns protestantes, pensam que ensinar o evangelho seria sair com a Bíblia, né, debaixo do sovaco, como se diz por aí, de praça em praça, de rua em rua, gritando, né? Para eles seriam isso. A igreja tem uma linha de pensamento, tem uma doutrina, tem uma maneira correta de ensinar, né? É lógico que sair em missão, a igreja também sai em missão, né, em todos os lugares. Mas para muitos, não, pregar o evangelho seria isso, pegar a Bíblia em praça pública, né, e sair gritando ali o evangelho. A igreja tem uma maneira correta de fazer isso. Sem contar que a maior demonstração, né, da fé católica está aí nas ruas, né, em suas procissões, em suas caminhadas, né? Ou seja,
há uma grande divulgação. A gente fala publicamente, né, a nossa fé para o mundo. Nas procissões a gente vê isso, né? A gente canta nas ruas, né? Corpus Christi, peregrinação para a Aparecida, procissões, ou seja, isso é expressão da fé católica, né? É uma expressão da fé católica. E a pessoa dizer, não, a Igreja Católica não ensina. Como eu disse, se na sua casa tem uma Bíblia, ali é ensinamento da igreja, né? É ensinamento da igreja. Se ali tem um evangelho para você ler, é testemunhado pela igreja de que aquilo ali é verdadeiro. Então, como você tem coragem de dizer que a Igreja Católica não ensina o evangelho, né? Olha só que coragem, a Igreja Católica não ensina o evangelho. E essa criatura que diz isso, está lá com o evangelho na mão. Quem ensinou que aquele evangelho é autêntico? Quem, em anos e anos, né, séculos de séculos, lutou para dizer, olha, o que está aqui nesse evangelho é verdadeiro? Foi a igreja, é a igreja que nos ensina isso. Se a igreja quisesse, fosse maldosa, fosse uma coisa mundana, perdida, como muitos dizem, a igreja teria pegado aquele evangelho dos apóstolos, dos evangelistas, né? E lá no século IV, quando foi canonizar, poderia ter modificado, poderia ter deformado o ensinamento de Cristo. Não tinha chegado nada, meu amigo, para nós, se a igreja fosse essa sujeira que vocês pensam que é, né? Quer dizer que a igreja, ao canonizar, né, o Evangelho e o Novo Testamento, a igreja foi guiada pelo Espírito Santo. Senão, não tinha chegado esse Evangelho puro para nós hoje. Foram homens, né, os pais da igreja, homens santos, guiados pelo Espírito Santo, que canonizaram o Evangelho que a gente tem hoje. A Igreja Católica Apostólica Romana canonizou esses evangelhos que a gente tem hoje. Então, se você crê, é porque você está crendo, mesmo que seja ingrato e não reconheça isso, você só está crendo no evangelho por causa dessa autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana. Não é de maneira nenhuma pela autoridade de seu pastor que fundou a sua igreja. Não é de maneira nenhuma pela autoridade de Lutero, que criou uma rebelião na igreja. E eu digo isso não por falta de respeito, né, com falta de respeito, mas com todo respeito para tentar, em primeiro lugar aqui, né, alertar os católicos de não cair nas heresias. E em segundo lugar, trazer de volta alguns irmãos que saíram da igreja, erroneamente, né, saíram da igreja por uma interpretação, né, errada, saíram da igreja. Aí vai lá para aquela denominação protestante, lá tem uma Bíblia, né, aí o camarada pensa que aquela Bíblia teve participação daquele pastor para autentificar aquela Bíblia, para dizer que aquela Bíblia era autêntica. Não teve nenhuma participação de nenhum protestante do mundo. Não teve, né, nenhuma participação na escolha do evangelho que temos hoje. Não teve nenhuma participação. Até porque a diferença de anos, né, que a Bíblia foi, né, canonizada para o surgimento do protestantismo, né, é gigantesca. Então, não pense você que o fundador da sua denominação participou da canonização das Sagradas Escrituras. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana lá nos primeiros séculos. Com muito debate, com muita luta, conseguiram, né, guiada pelo Espírito Santo, a igreja conseguiu canonizar os livros que temos hoje. Isso é tudo o que a igreja ensina como verdade. E você achasse no direito de dizer que a Igreja Católica não ensina. Veja só que ignorância, né? Todo o ensinamento que tem no Novo Testamento, sobretudo no Novo Testamento, e até mesmo no Antigo Testamento, é da Igreja Católica. Por exemplo, na nossa Bíblia católica tem 7 livros a mais do que na Bíblia, né, protestante, que é uma história longa, mas que lá no período do protestantismo, quando rompeu com a igreja, eles resolveram ficar com a Bíblia do Antigo Testamento, resolveram ficar com o cano judaico e deixando de lado, né, o cano que a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo canonizou. Até mesmo, para você ver, até mesmo no Antigo Testamento que temos hoje, que os católicos têm hoje, é obra da igreja guiada pelo Espírito Santo. É ensinamento da igreja. A igreja ensina que aqueles 7 livros que vocês protestantes rejeitaram e que rejeita, a igreja ensina que aqueles livros são palavras de Deus. Quem é você para ter autoridade e tirar isso da Bíblia? Cadê que você tem autoridade de colocar outro livro na Bíblia? Como se diz, né?
Havia muitos outros livros que a igreja rejeitou e não colocou nas Sagradas Escrituras. Os protestantes dizem isso. Olha, havia muito livro que a igreja católica rejeitou. Sim, havia mesmo, porque aqueles livros não eram inspirados por Deus. E a igreja, guiada pelo Espírito Santo, disse que esses livros aqui não são autênticos. Cadê o protestante com moral para pegar esses livros e colocar na Bíblia dele? Mas eles tiveram a ousadia de tirar os 7 livros. Veja, a igreja nos ensina isso. Aqueles 7 livros que a igreja católica tem no Antigo Testamento, a igreja católica diz, olha, esses livros aqui eram livros que Jesus e os apóstolos liam, que os apóstolos liam, que os pais da igreja liam como palavra de Deus, né? Que liam como palavra de Deus. Aí vocês ousam desrespeitar a autoridade da Igreja de Cristo e fica sob a autoridade judaica, dos rabinos judeus, né? Você fica ali com a Bíblia, com o cano do Antigo Testamento dos judeus. Aí vocês ficam com um pé lá e outro cá e faz essa rebelião. Olha só que interessante, né? Então, isso é ensinamento da igreja, de que aqueles livros são palavra de Deus. Assim como a igreja disse. Agora você acredita na igreja, quando a igreja disse, olha, os 4 evangelhos que temos aí é autêntico. As cartas dos apóstolos são autênticas. Aí você acredita. Porém, a mesma igreja dizendo, olha, esses 7 livros também são autênticos, a igreja ensinando isso, vocês dizem não. Por quê? Porque não interessa, né? Não interessa o que está nesses 7 livros que vocês rejeitaram, não interessa, porque ali é coisas católicas. Esse aqui, olha só que absurdo. Então, meus irmãos, essa é a segunda parte que eu quis gravar para vocês, né, sobre este assunto. A Igreja Católica não ensina o Evangelho. Está aqui, né, a resposta, né? Parte 2. Para você ver que a Igreja Católica, né, ensina muito mais do que a gente imagina. O católico tem a Bíblia em casa, não lê se não quiser. O protestante tem acesso, né, à Bíblia, tem acesso ao Evangelho, por causa da autoridade da igreja, não reconhece também se não quiser. Então, há uma infinidade de ingratidão. Há espalhado no mundo hoje em dia um anticatolicismo, até mesmo dentro da própria igreja, né? Inimigos infiltrados, né? O joio infiltrados, lutando contra a igreja. Quer dizer que espalhou-se no mundo através de filmes, de vídeos, de livros, espalhou-se pelo mundo, né, um anticatolicismo. Aquilo que a igreja conquistou durante 1500 anos, depois do protestantismo, houve, né, um grande desmancho, né, um grande desmancho, uma grande divisão satânica, podemos dizer assim, dentro desse mundo cristianismo. O cristianismo deu ao mundo o maior escândalo que poderia dar, né, que é a divisão, que é o sujeito fundar a própria igreja, né, e se autodenominar o chefe, né, supremo de sua denominação. É o espírito da rebeldia, é o espírito, né, de Coré, lá do livro de Número, capítulo 16, né, é o espírito da divisão, é o espírito do individualismo. O sujeito, cada um quer ser o líder, né, da sua comunidade. Então não respeita a comunidade de Cristo. Obviamente, né, o cara quer ser o dono da igreja, então ele não respeita a igreja de Cristo. E é dessa maneira, meus irmãos, que eles, né, perseguem Cristo, perseguem a igreja, com esse tipo de argumento, dizendo, olha, a igreja católica não ensina o evangelho. Aí pega, né, uma pessoa, né, distraída, uma pessoa magoada, ressentida com a igreja, por algum motivo, e engana aquela pessoa. Diz, olha, realmente a igreja católica não ensina o evangelho. Como não ensina-se tudo o que você sabe sobre o evangelho, você só sabe por meio da igreja. Tá joia, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, essa segunda parte. Alertando os católicos, repito, né? Não caia na mentira protestante, não caia na mentira sedevacantista, não caia em nenhuma heresia. Presta atenção no caminho correto. Quem veio desde o princípio, lá de Cristo, que são os apóstolos de Cristo verdadeiro, que são, né, os seus, né, sucessores. Quer ir por um caminho correto? Procura, né, a sucessão apostólica. Daí você sabe que a sua fé
é aquela mesma fé dos apóstolos, é aquela fé que veio de Jesus Cristo, como está escrito lá em Efésios, né, 4. Há um só batismo, há uma só fé, há um só Espírito, há um só Deus, né, que age por meio de todos. Só há um Deus, meus irmãos. Hoje mesmo eu estava lembrando, né, de uma conversa que eu tive com um protestante, que eu perguntei para ele, você crê que há só um Deus verdadeiro? Sim, só há um Deus verdadeiro, ele disse. E eu perguntei, Deus verdadeiro, né, um pai amoroso, ele poderia ensinar doutrinas para seus filhos, né, doutrinas diferentes, contradizendo uma a outra, contradizendo, né, umas às outras? Um pai que tem 5 filhos pode ensinar para o filho, né, 5 caminhos, 5 doutrinas diferentes, uma contradizendo a outra? Pode? Se você é pai e tem 5 filhos, você ensina para os 5 filhos o que é certo, uma doutrina correta, uma única doutrina para que eles sigam o caminho certo? Sim ou não? Ou você ensina o que é certo para um, para o outro você ensina algo contraditório, contradizendo aquilo que ensinou para o outro, e assim sucessivamente. E é isso que é o mundo protestante, meus irmãos. Quer dizer que um ensina uma coisa, o outro ensina outra, e assim vão se contradizendo. Por quê? Porque saíram da verdade, saíram do caminho de Cristo, né? Abandonaram, né, a doutrina dos apóstolos, saíram do nosso meio, mas não era dos nossos, vai dizer, né, o apóstolo João. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido até o fim. Não teria, né, saído fora por causa de erro de um membro da igreja, as pessoas querem fundar a própria igreja. E assim sucessivamente. Como o ser humano nunca vai parar de pecar, então nunca vai parar de ser fundada, né, novas seitas por aí afora. Por quê? Está numa denominação, estava na igreja católica, achou que o Papa errou, fundou a própria igreja. Daqui a pouco aquele pastor que fundou a igreja erra, já sai outro e funda a outra. E assim sucessivamente até Jesus voltar e condenar aqueles que se voltaram contra Deus e contra os seus discípulos. Então, meus irmãos, Jesus deixou bem claro no Evangelho, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. Vamos permanecer firme na doutrina de Cristo, nos sacramentos que Cristo deixou. Se o sacerdote, se o ministro for digno do sacramento, melhor ainda. Mas se ele não for digno dos sacramentos, creia, tenha absoluta certeza de que o sacramento não perde a sua eficácia por causa do pecado do Papa, por causa do pecado do bispo, por causa do pecado do padre. O sacramento não perde a sua eficácia. Então, meu irmão, entenda isso. Os sacramentos têm a sua eficácia independente da condição do ministro. É isso que eu deixo nesse vídeo, meus irmãos, como resposta, né, a esse comentário que eu vi dizendo que a Igreja Católica não ensina o Evangelho. Muito pelo contrário, está aí, né? A gente só tem acesso ao Evangelho por causa dessa igreja. Se você não é inscrito no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.